Olá, gente. 13º episódio do Motorizando Podcast, hoje com convidados super especiais, Igor Nogueira, Caio Nogueira, da Renove Autos, com a gente aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho da história deles, mas somente depois da nossa vinheta. Vai lá, Adélia, roda a vinheta. Caio e Igor, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Uma história fantástica. Eu costumo brincar muito com o Igor, viu, Caio? Dizendo que a história de vocês parece muito com a do Walmart, tá? Vocês começaram a loja pelo interior, né? E depois vieram para a capital. E essa estratégia foi utilizada pelo Walmart lá nos Estados Unidos, que eles começaram pelas pequenas cidades dos Estados Unidos e depois foram para as grandes, quando já se tornaram líderes nessas pequenas cidades, né? Eu costumo brincar com ele e desejo esse sucesso para vocês, tá bom? Mas antes da gente falar um pouquinho da Renove Autos, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Como é que surgiu a Renove Autos? Como é que vocês começaram no mercado automotivo? Eu já sei um pouquinho que vocês começaram com o banco, mas conta aí pra gente ficar conhecendo a história de vocês. Começa por quem? Pelo Igor, pelo Começar Caio? por mim, que sou mais antigo no mercado, né? É. Sou mais antigo. Primeiro, gratidão a vocês pelo convite. É sempre uma honra estar com grandes profissionais do nosso mercado, referência. Você é uma referência grande, Ever. Obrigado, Pedrão, por nos receber. Pra gente... Eu costumo dizer a você, eu recebo toda essa honra do Walmart, né? Nós recebemos, que bom. É uma história realmente muito bacana e realmente foi a nossa estratégia, começar no interior e vir para a capital. Falar um pouquinho da minha trajetória profissional, mas antes eu tenho que falar da minha trajetória pessoal. Eu sou Igor Nogueira, tenho 43 anos, casado com a Kílvia, que é meu alicerce, pai da Isadora, de 16 anos, legal, e do Murilo, de 11, e pai pet também, certo? Do Cício, que tem 7 anos, do Cício, em homenagem ao padre Cício, lá do Juazeiro, que eu sou muito grato e honrado pelaquela cidade que me recebeu de braços abertos. E aí, iniciei minha trajetória com o banco como analista de crédito. Na verdade, era auxiliar na análise de crédito, na época que a fichinha era passada por fax ainda. Eu brinco muito que eu entrei no Continental, que depois virou Finasa, que depois virou Bradesco Financiamento. Então, lá no Continental, eu tinha direito de pegar a ficha do fax e de entregar para outra pessoa. Não tinha direito a ler o fax, não, só cortava. Eu só cortava no início. E aí, essa minha história no banco foi uma história de muita alegria e de muita prosperidade. Eu virei analista de crédito, depois fui para ser operador comercial, trabalhei como operador no interior, daí é uma origem muito forte do interior. Nós que somos de Solonópolis, Ceará, uma cidadezinha pequenininha no Sertão Central, cidade a qual somos apaixonados. E aí trabalhamos no interior, trabalhei no Iguatu, trabalhei no Juazeiro, fui promovido para gerente comercial. Morei na Bahia, morei no Rio Grande do Norte, trabalhei com a Paraíba, até ser convidado a vir trabalhar em um grupo de concessionária que era cliente do banco, era um grande parceiro. Desde a época que eu era operador no interior, eu atendi esse grupo. E nesse grupo, eu passei 10 anos no Bradesco e passei 11 anos nesse grupo. Comecei como gerente Duas escolas muito boas. Duas escolas muito boas, e eu costumo dizer que os dois lados da mesa do negócio. Porque eu na época, eu estava em banco... E o meu ex-patrão da concessionária lá, ele foi muito sábio, que ele disse assim, eu confio, gosto do seu talento comercial, mas você vai ter que aprender com uma concessionária. E eu tenho paciência de que você aprenda, eu sou muito grato por conta disso. E eu achava que eu sabia, que eu vinha de banco, não, sou gerente de banco, conheço esse concessionário tudinho, eu sei fazer o negócio. Não sabe. São dois lados da moeda e realmente são competências muito diferentes que me ajudaram muito a estar aqui hoje. E aí passei 11 anos nesse grupo, liderei um time comercial, muitas lojas, muita gente de time de venda e algumas grandes marcas, né? A minha maior história dentro da marca Hyundai, que é uma marca que eu sou muito fã, tenho grandes amigos. Aí trabalhei com Audi, trabalhei com Renault, operei com Honda e graças a Deus foram essa trajetória, 21 anos dentro do mercado, que me encorajaram, e junto com os meus irmãos e sócios, a estar aqui hoje junto da Renove Autos. Legal. E antes do Caio falar, eu acho que esse seu aprendizado que você teve dos dois lados está trazendo uma bagagem muito grande para o setor de seminovos agora, né? Porque você tem uma escola
de concessionárias, de autorizadas, e uma escola de bancos que lhe dá uma base, uma sustentação muito forte para você chegar de uma forma sólida no mercado de seminovos. Isso é fato. Então, a gente vê que, sim, que sua empresa ela é bem estruturada, ela é organizada e vocês têm um planejamento, uma estratégia. Eu que não conheço muito de perto, a gente percebe, né, vocês trabalham de uma forma diferente da grande maioria, né? Então isso aí é muito bom, mas vou conhecer um pouquinho agora da história do Caio. Vai lá, Caio. Mais uma vez, obrigado também, Pedro, obrigado, Everton, pela oportunidade. Queria também mandar um abraço, um beijão para minha esposa, Renata. Sou pai de um casalzinho também. Dois pais de família que dão base e sustentação realmente para uma vida estruturada e para a empresa também, né? Verdade. A Lia e o Davi. Eu, Everton, eu comecei uma empresa. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em uma empresa do varejo, no Wilson Braz. Aqui uma oportunidade dada até pelo tio meu que já trabalhava lá, aí eu comecei no varejão mesmo, vendendo porta a porta ali nos grandes comércios de Fortaleza. Aí em 2010 surgiu a oportunidade de ingressar em financeira, fui para o Bradesco na época. Na época fui trabalhar em Sobral. Também interior, né? Mas pelo interior. Aí você vai entender o porquê começou em Tianguá a Renove Autos. Certo. Aí eu comecei em Sobral, em 2013 recebi o convite da BV Financeira e fui morar em Tianguá. Aí comecei na BV em Tianguá, mas sempre quando eu entrei em banco, eu já sabia onde eu queria chegar. Eu queria ter minha loja, meu negócio. E em 2018, eu saí da BV, em um mês, no outro, eu já estava começando no ramo de veículos, só na época. O Igor e o Yuri ainda não tinham começado, porque os dois também estavam trabalhando em empresas grandes. Aí com um ano mais ou menos, não foi? Foi. Com um ano mais ou menos eu recebi a ligação do Igor, dizendo, cara, vou pro ramo, botar meu negócio, vou chamar Yuri e queria que você também viesse associar a gente. Toda vida a gente foi muito unido, eu e o Yuri. Mesma idade, criados como irmãos, moramos na mesma casa, as esposas irmãs gêmeas. Ah, legal. Olha aí. As esposas e irmãs gêmeas, e a gente não tinha os clientes os mesmos, não, vamos todo mundo junto e misturado. Aí começaram com uma loja em Tianguá. Em Tianguá. Que já era sua. Era minha, só que não era Renove. Certo. Não era Renove. Aí, com a chegada os meninos chegaram, a gente acertamos, passamos o dia todinho, um sábado todinho, criando regras, o que podia ser feito, o que não podia, para a gente evitar problemas futuros, né? E decidimos nos associar e, graças a Deus, a gente vem crescendo ano a ano. Verdade, Eu ia até perguntar, mas o Cagá começou a responder, mas falar do Igor, como foi que virou essa chave, assim, vocês trabalharam em banco, concessionário, como foi que virou a chave para ter a loja? O Caio falou que sempre teve esse sonho, né, Igor, para você? Eu como é que sempre foi? trabalhei e o meu patrão sabia que eu ia empreender. Eu dizia, cara, eu vou empreender, do seu lado ou sozinho. Eu sempre trabalhei juntando dinheiro, comprando terreno, comprando imóvel para ter minha loja de carro, certo? Mas sempre com insegurança, com medo, né? Empreender dá medo, né? E é preciso ter um pouquinho de medo também para não ser irresponsável. Claro, né? Empreender dá medo. E aí, quando chegou a pandemia ela trouxe muitas reflexões na minha cabeça. A pandemia entrou, o Igor obeso, eu ainda sou, mas perdi muito quilo em relação ao meu peso na pandemia. Hipertenso, diabético. E aí eu olhei para minha família e disse, pensando assim, cara, se eu morrer, a renda da minha esposa não é suficiente. Tudo bem, tem patrimônio, mas patrimônio, se não souber fazer,
se acaba. Consome. Então eu aí eu tomei a decisão por conta que eu queria passar segurança para minha família. E como é que você passa segurança empreendendo? Você é maluco? Sou um maluco sonhador, que com o pé no chão, responsabilidade, traçou um plano. Antes de abrir a loja tinha planejamento estratégico pronto, tinha orçamento com venda, margem, ticket médio que a gente queria atingir, volume mês a mês, tinha marca própria, já tinha dado Falando entrada. em marca própria, era outro nome, qual que era o nome antes? Dali Automóveis. Dali Automóveis. Aí a mudança, como é que se deu? Quem teve a inspiração do nome, inclusive do numeral 9, porque Renove ficou bem diferente, eu trouxe vários nomes para a reunião com os meninos. Tá? A minha loja, na minha cabeça, ia ser I9. I9, certo. Um I e um 9, que era certo. I de Igor, No de Nogueira e V de veículo. Igor, Nogueira, veículos. Legal. Um I9. Como eu fui para uma loja que tínhamos sócio, não dá para ser 9. Então, o que poderia se aproveitar com aquele 9 e o 9 e o numeral 9, que eu acho que é muito chamativo, e com a ajuda de um amigo que tem uma empresa que é focada em criação de marcas, o Ricardo, e o Ricardo trouxe essa inspiração, assim, a gente foi construindo junto, brifando junto com os meninos, e aí eu levei umas 15 opções de nome de marca para a reunião, e praticamente foi todo mundo que bateu o olho assim, foi paixão à primeira vista dos três. Inclusive o Altos, o veículo, eu renovia com o Altos. Foi discutido. E o Caio até tentou que continuasse Dali. Só que o Dali do Caio era um nome legal, mas era Davi e Lia, os dois filhos dele. Eu disse, não, cara, aí a gente tá entrando com... O Yuri tem filho, eu tenho 2. Numa sucessão já vai ter ciúme, não funciona desse jeito. Vamos construir um negócio sem mesmo que seja um negócio familiar, o mais profissional possível. Tanto que nós passamos um dia inteiro, nós passamos 30 dias escrevendo futuros problemas que a gente poderia ter, e a gente escreveu tudo e fechou um acordo ali mesmo. E nós nunca tivemos uma briga, assim, como nossa mãe já nos ensinou e a nossa família é assim, vocês têm direito de brigar, vocês não têm direito de ficar brigado. Certo? Então a gente discute, a gente não é certo, tá errado, mas, cara, 3 minutos ou 2 minutos, nós estamos todos se cheirando, tá resolvido o problema, vira a página, o próximo. E o maior combinado que deu certo é o seguinte, o que 2 decidir, 3 apoia. Não é? 3, o terceiro não tem direito de dizer, bem que eu disse, não, apoia, tem que fazer dar certo agora, porque nós decidimos e tem que fazer dar certo. Um dos maiores desafios que a gente tinha é porque a gente vê o que uma empresa familiar passa por problema, que a gente já atendeu várias, né, no mercado. E o nosso maior desafio era deixar a Renove menos familiar possível, independente de começar por 3 irmãos, que a gente se considera irmãos, somos primos legítimos, né? A gente se considera irmãos, apesar de a gente não... Tem horas que parece que nós não somos irmãos. Dentro da Renove, nós não somos irmãos. Olha, isso é importantíssimo que vocês fizeram, porque eu tenho sócios há 26 anos, tá? Mesmo sócios, já tivemos realmente assim, pensamentos divergentes, mas nunca de chegar e dizer, deixa eu acabar a sociedade. Então, mas por quê? Principalmente no começo, que nós éramos 4, nós sentávamos toda semana. Sentamos, inclusive. Toda semana no mesmo restaurante, na mesma mesa. Era no Parque Recreio, lá da Rui Barbosa, tinha uma mangueira, era debaixo daquela mangueira, aquela mesa lá, a gente sentava e a gente ia fazer nosso planejamento. Se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer isso, a gente faz isso, e passamos um bom tempo discutindo sobre isso aí. Nós não éramos nem familiares, né? Mas com família é mais difícil, às vezes, manter a unidade. Né? Às vezes é mais difícil, porque você acaba misturando um pouquinho, né? Pessoal, a parte pessoal. Mas na Renove nós somos sócios. É importantíssimo o que vocês fizeram. E aí, tornando o negócio mais profissional ainda, no final do ano passado, nós resolvemos vender uma parte do nosso negócio para um amigo meu de infância, que era amigo dos meninos, mas ele era meu irmão, nós estudamos junto a vida inteira e era um grande amigo. E uma pessoa que tem um viés muito mais financeiro do que o nosso. A gente sentiu a necessidade de alguém que cuidasse do dinheiro, porque a gente é bom de ganhar dinheiro, mas para gastar, meu irmão, é ótimo. Também. A gente é bom de ganhar dinheiro, mas para gastar nós somos é ótimo. Então aí precisou de alguém que puxar o freio de mão também. E aí veio o Vigílio. Vocês no acelerador e ele no freio de mão, né? Aí veio o Vigílio, que soma muito no nosso negócio, com regras, para você ter ideia,
A minha filha, a mais velha de todas, é a filha do Vigílio de 18, a minha filha de 16. Nenhuma das duas não quero nem saber de loja, certo? Então, o próximo, numa linha sucessória, é o Murilo de 11. O resto é tudo mais novo. Nós já temos a regra sucessória da empresa escrita e documentada. Como é que vai ser? Se tiver que entrar um sucessor, como é que vai ser isso? Já está escrito, já está documentado. Muito legal, parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque... É legal Perdão, bem rapidinho. Vocês pensam lá na frente. É isso. Vocês já estão pensando lá na frente. E esse planejamento é essencial. Tudo que a gente conversa antes de virar um problema é fácil de resolver. Verdade. Na hora do conflito, todo mundo cega, fica a vaidade, a raiva, a ira, aí fica difícil resolver. Mas tudo que for combinado antes, não, cara, a gente não tem o que discutir, está aqui, ó. Está aqui, pô. É mesmo, não tem o que discutir, baixar a orelha, está resolvido o problema. E é legal assim, porque eu já tive a oportunidade de entrar na loja de vocês ali no Guararapes, né? Então você entra na loja e você vê o quão a loja é organizada, é estruturada por setor, né? Então assim, realmente não é só na teoria, na prática funciona do jeito que eles estão falando aqui. Nós temos dono de cada negócio. O Caio toca a área comercial, preparação da Renove toda e a área comercial das lojas da capital. Das duas lojas do shopping, que inclusive são duas unidades com metas distintas, com time distinto, nós não misturamos. Não adianta ter duas lojas e querer fazer que seja 1,5, né? Vender. Não, tem meta diferente, vai brigar e está brigando para isso. O Yuri toca a mesma parte do interior. Né? O Vigílio, toda a parte administrativa e financeira. O Igor, compras de automóveis, parte de marketing digital e uma pequena locadora que nós temos é comigo também. Era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. A parte de reposição de estoques, minha. de compra, é contigo. É comigo. Mas como é que você faz? Você compra para todas as lojas? Todas as lojas. Tianguá, Iguatu e Fortaleza. Compra para todas as lojas, distribui para todas as lojas. E o que você compra para uma loja é daquela loja, a outra pode vender? Não, todo mundo pode vender tudo. Todo mundo pode vender. Os sócios, eles têm percentuais iguais em todas as lojas. Para não ter esse negócio de, não, porque puxou daqui, porque não. Não, meu amigo, nós vamos trabalhar de forma única, é uma unidade só. Nós temos uma Renove com 4 pés, mas é uma Renove só. Então, vamos trabalhar para vender o estoque daqui, lá. Então, semanalmente existe uma troca de estoque muito grande. Agora mesmo estava saindo 2 carros para ser entregue no Tianguá, que foi vendido. E aí vai e volta, a gente tem uma logística bem... E desafiador. Não são cidades próximas. Não, né? são cidades próximas. E a ideia era essa. Inclusive, abrimos Juazeiro e fechamos Juazeiro. Né? Nós abrimos Juazeiro. Eu conheci a loja de Juazeiro. Que não tenho vergonha, não temos vergonha de dizer que assim, a gente abriu Juazeiro. Juazeiro era uma loja que não nos deu prejuízo, mas não trazia uma rentabilidade que nós gostaríamos que trouxesse. Muito por culpa nossa. Nós não tínhamos uma cultura forte ainda para transmitir para a loja de Juazeiro. Quando você abre uma operação mais distante, ou você tem uma cultura e processos bem definidos para a operação andar no seu ritmo, ou essa operação ela vai se perder. Então aconteceu com o Juazeiro a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhava no grupo. Nós abrimos uma Audi no Maranhão. E aí passou a ser o menor negócio e o mais distante. Ele morre. Porque ninguém quer destinar tempo para um negócio pequeno, ainda mais se ele for longe. Verdade. Né? Por falta de atenção nossa, o negócio vai diminuindo. Eu lembro bem, Igor, que uns 2, 3 anos atrás eu falava com você, para você vir para Fortaleza, eu disse, não, tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Vai chegar seu tempo, né? E chegou o tempo, e você não teve pressa, né? Foi passo a passo, realmente. Pé no chão, né? Chegou em Fortaleza e chegou bem, né? O primeiro rei de qualquer empresa é o caixa, né? A gente tem vontade de fazer tudo, mas a gente não pode fazer tudo, porque se a gente quiser fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai quebrar, literalmente. Então, respeitando muito o caixa, a gente sempre deu o próximo passo quando a gente tinha capacidade financeira de dar o próximo passo. Tá? Às vezes ali não estava 100%, mas estava 75%, 80%, não, aí com aquela operação vai gerar caixa, dá para começar. Ok, se for esperar a perfeição também ninguém empreende nunca, né? Esse meio termo, né? Tem um pouquinho de um pouco. Exatamente, comedido, né? Mas tem comedido e tal. E mais do que nunca, eu vou reforçar de novo a presença do Vigílio. Mais do que nunca, o Vigílio é muito analítico e ele traz uns pontos de vista. Porque o empreendedor comercial, ele é um grande sonhador. Nós acreditamos que tudo vai dar certo até a hora que não dá.
Principalmente no Brasil, tem né? que ser sonhador mesmo, né? Porque se você for... E aí o Vigília é um cara muito centrado com análise, não, mas a gente só está olhando que vai dar tudo certo. E se acontecer isso? E se acontecer isso e aquilo? Não, tá, tem razão, vamos parar, vamos olhar. E a gente acaba tomando algumas precauções que evitam que a gente caia em ciladas. E espero que a gente continue com essa cabeça e nesse ritmo, né? Eu vou dar um break aqui, eu tinha combinado com a Adélia antes, que a gente vai estar sempre nos nossos podcasts passando algumas informações que podem ser de curiosidade ou de importância para quem está nos assistindo, né? Ótimo, relevância no mercado. De relevância no mercado. E eu vou passar aqui os 10 automóveis mais comercializados e os 10 comerciais leves mais comercializados no Ceará com quantitativo. Depois, eu não sei se a Adélia vai conseguir colocar esse quadro no podcast, se conseguir, coloca, né, Adélia? Mas o primeiro carro vendido, vocês têm ideia? Não. Eu acredito que acompanha o nacional aí, a estrada, não, aí vai para comercial leve, né? Mas é o Gol. O Gol? O Gol. Mas não é porque o Gol venda tantas unidades hoje de carros seminovos, mas porque o Gol, na frota circulante, tem ainda muito é muito Gol, grande, ainda é muito né? grande. Então, os carros com 8 anos de uso, 10 anos de uso, Entendi. tem uma frota muito grande. Como esse aqui pega o universo todo, o Gol é o mais comercializado. E aqui no Ceará foram 1.406 carros no mês de junho, né? 1.406 Gols. O segundo carro até surpreende um pouquinho, porque a gente sai um pouco daqueles carros menores, mais populares, para um sedã médio, né? Que é o Corolla, o segundo, né? Carro mais vendido. O cearense é apaixonado por Corolla, né? 1.253 Corollas foram Legal. comercializados no mês de junho. E o terceiro, eu acho que é esperado, às vezes a gente poderia até imaginar ele como em primeiro lugar, é o Onix. O Onix. Com 1.069 unidades. Mas né? aí deve ser por conta da frota, mesmo que o senhor falou. Por conta da frota. Maior do que de Onix ainda. O Onix né? Carros mais recentes, mais novos, o Onix com certeza vende mais. O Palio é o quarto colocado, com 1.045, depois o Uno, com 971 unidades, depois o HB20, 858, o Celta é o sétimo colocado, com 768 unidades, o Siena, o oitavo, o nono, o Prisma, e o décimo, o Jeep Compass, com 417. Agora o Jeep Compass tem muitos rodando também, tem. É um histórico mais recente, né? Inclusive é um grande feito, né? Um carro recém-lançado, brigar com ícones como o Gol aí, né? Tá brigando. Mas eu vou te falar, eu queria achar esses Celtas, que eu não vejo esses Celtas todos rodando não, viu, Everton? Pois é. Mas o Celta ficou em sétimo colocado. Eu estava até vendo esses dias para comprar. Rapaz, tinha tanto tempo que eu não vi um Celtazinho desse para... Não é? Só vendo no mercado. Eu vou até fazer uma correção. São os carros vendidos, mas não necessariamente vendidos por revenda. Por revendas, eu sei. Porque muitas vezes o proprietário desse carro, que é um carro mais barato, tem um familiar, tem um amigo que diz... É um carrinho tão comercial que fica entre amigos, né? Fica entre amigos. Deve ser tipo uma moto Honda aí. Exatamente. E dos comerciais leves, você falou da estrada, mas a diferença é de uma unidade só. A Hilux foi mais vendido com uma unidade a mais que a estrada, tá? A diferença de um carro só. Sim, mas o ticket médio é muito diferente. O ticket médio é diferente. Tira o chapéu e tira o respeito aí no negócio. 855 Hilux vendidas, né? Contra 854 estrada. Um carro a menos só no ranking aqui. A Saveiro foi o terceiro, com 369, a diferença é bem grande aí, de 500 carros a menos, né? Do que os outros dois. A Toro, a quarto colocado, com 249, S10 com 235, L200, 210, sendo a sexta colocada, a D20, aí, me surpresa aqui, D20, cara, eu não sabia nem que tinha tanta D20 assim sendo vendida, 119 D20. É muito. E valor eu acho que deve ter muita pelo interior, aqui não tem tanto não. E ainda o valor é alto. Bem precificado, é valorizado. É um carro de valor bem alto. A Ranger, oitavo colocado, com 113. Montana, a nona, com 104. E na última posição aqui, dos 10, né? Fiorino, com 73. Então, esses são os carros mais vendidos, os 10 mais vendidos de cada categoria, né? Automóveis e comerciais impressionante leves. A performance da dupla Toyota, né? Hilux e Corolla no Ceará, né? Impressionante. Muito forte,
Corolla em segunda posição. Aproveitar para pegar essa lista aí e perguntar para os meninos aqui, eu acho que principalmente o cara que fica mais na área comercial, qual é a diferença que você vê assim, da atuação da Renove no interior para a atuação da Renove na capital? Se muda alguma coisa em questão de carros ou tem algum que sai mais lá do que sai aqui? Isso é bom. Isso lá na OLX, né? Foi, lá na OLX a gente falou sobre a questão de regionalização, né? De algumas regiões têm uma vocação mais para um determinado tipo de carro que outras. Cara, tem. Hoje é muito parecido. Já teve bem mais, mas hoje a estrada ainda se destaca muito no interior. No interior, né? Muito, muito mesmo. A gente vende muito estrada no interior. Estrada e a própria Toyota é muito forte no interior. A Toyota, a estrada, a Toyota é lá e cá, entendeu? Mas você pega, vou dar um exemplo aqui. A loja de Fortaleza, ela foi uma grande surpresa pra gente, tá certo? A gente entrou em Fortaleza com medo, respeito e cuidado. Isso eram 3 sentimentos que a gente tinha muito certo. Por quê? Estávamos vindo brigar com grandes players. Não é que o mercado do interior seja pior ou melhor, mas aqui o nível de profissionalização e concorrência é muito maior. Só lá no shopping nós temos 24 pontos de vendas. Então, para brigar conosco, com qualidade, com profissionalismo, com time. E a gente entrou com muito respeito, com muito cuidado e com medo. Temos muita humildade para falar isso. E vimos que o mercado de Fortaleza ele absorve alguns modelos que não rodariam fácil no interior. E a gente e a gente começou a até ousar trazer, a gente está começando a trazer carros assim que muita gente nem tem no estoque, a gente tá colocando. Você tem loja no Iguatu, eu vi falar que teve um empresário do Iguatu que comprou uma Ferrari, no primeiro quebra-molas o carro não conseguia passar, então tem que ser carro alto, né? Tem que ser carro alto. Tem que ser carro alto. O Iguatu, por exemplo, tem uma característica que roda muito bem Chevrolet e Fiat. Por quê? Porque são as únicas concessionárias que tem na cidade. Mas roda de uma maneira incrível. Chevrolet e Fiat... Volkswagen não? Roda, mas não na velocidade, porque a Volks fechou, tem um período. Mas Fiat e Chevrolet é absurdo, roda muito rápido, são carros que a turma realmente gosta. Então, a Serra já não gosta muito do carro 1.0 lá no Tianguá, por conta desse CCR. Então, tem particularidades que nós vamos aprendendo e a gente já compra um carro dizendo assim, cara, a cara da loja tal. Esse carro aqui é a cara da loja tal, manda logo para lá que aqui nós não vamos perder tempo e tal. Até cor. Até cor, até né? cor. Ele é interessante. Até cor. Conta aí uma história aí de cor, preferência de cor em determinada região. Vermelho, Tianguá. Ama. Tianguaense ama o vermelho. Ama o vermelho. Carro vermelho a gente pode mandar para o Tianguá. Aqui vermelho não é tão bom de venda, não né? É tão bom. O Tianguaense nos fez acreditar no carro preto, que a gente tinha medo. Não, é preto, calor, o pessoal não quer mais preto. Cara, vamos. Carro bom, preto. Aí vender em qualquer lugar, vende até no Iguatu hoje. Que o Iguatu tinha um preconceito com carro preto. Então, assim, a gente vai aprendendo muito no dia a dia, né? É muito legal essa diferença de região, de cultura. É um aprendizado novo. Porque por mais que seja interior, Tianguá tem uma cultura, Iguatu tem outra totalmente diferente. Então, é um grande aprendizado para a gente. Então, vocês passam a ter uma vantagem competitiva, porque, de repente, vocês recebem um carro numa região que não é muito comercial, você pode transferir para outra filial talvez não tenha nem dúvida que isso viabiliza muito negócio nas lojas. Muito negócio. Igor, eu vou te passar, não tenho o número exato aqui agora, mas eu tenho aqui no sindicato, a gente tem a quantidade de carros que tem na capital e tem no interior. Ah, legal isso. Há 15 anos atrás... quase não tinha lojas de seminovos pelo interior, né? Dá um exemplo aqui, Pacajus, que não tinha nenhuma loja há um tempo atrás, hoje deve ter próximo a 20 lojas. É mesmo? Próximo a 20 revendas em Pacajus. Tem até mais do que no Horizonte. Então, muita gente sai do Horizonte para comprar em Pacajus. Mas a gente vê Morada Nova também. Muita loja. Tem muita loja. Muita né? loja, Limoeiro e tal. Então, é algo que está acontecendo assim no interior, um crescimento muito forte de revendas de seminovos. Isso é fato. Né? Antigamente as pessoas vinham comprar carro aqui, hoje já não tem mais essa necessidade. Tianguá né? mesmo tem mais de 30 lojas. Mais de 30 lojas, né? Tianguá tem grande. lojas boas. Tianguá tem grandes players, é bom. Assim, Fortaleza, alguns competidores, colegas, né, que a gente inclusive troca carro, parceiros, até, né? O Shopping Guararapes é uma família. O Shopping Guararapes é uma família. Eu já fiz, nós já compramos ou já vendemos carro de praticamente todos. De todos. Legal. E os que não compramos ou vendemos foi porque não deu certo o negócio, mas deu certo a parceria. Não, tá aqui o carro, leve lá na sua loja, resolve. Então, assim, é uma família, é um grande presente isso.
Tá? A gente sempre achou que vir para o shopping é todo mundo matando todo mundo, mas o nível de ética, de profissionalismo, de cooperação. É então, muito forte, aproveito para externar aqui a gratidão pela família Guararapes. É muito bacana conviver com todos e é muito harmônico. É legal isso aí. Todo mundo se ajudando se torna mais forte. E a gente aprende muito com os outros e melhora, né? Melhora. Aprendemos isso na Fenalto. Sim. A Fenalto. Olha aí. A gente começando a ir para a Fenalto, tá com 2, 3 anos. 3 anos é que a gente vai. 3 anos que a gente vai. E aí a gente começou a enxergar shopping com outra visão. A gente tinha uma visão completamente diferente Era uma do visão. que era o shopping. Aí convivendo com vocês mais, toda a gente, Falar em Congresso Fenalto, esse ano vai ser no mês de dezembro. Já está comprado. A primeira terça. Acho que é quarta, 3, 4 e 5, 2, 3 e 4. É terça, quarta e Mas se alguém não quinta. souber também, é só Mas já comprou a passagem? Já, Olha sim. aí, show. Viu, Adélia? Presta atenção aí que a gente vai formar uma caravana gigante. Ano passado nós levamos, eu acho que aproximadamente 100 pessoas. Algumas pessoas a gente não conseguiu computar, encontramos por lá, mas não estava na nossa lista. Desse ano a gente quer Bota na lista para trazer todo mundo junto. Camisa idêntica para todo mundo. Legal. Não, Tem um momento nosso lá de reunir o grupo, a caravana do Ceará. é o 3º ano que nós vamos juntos, Sim, junto com o Sidvel, e o nível de organização e profissionalismo é fora da curva. Parabéns. E esse ano, a Fenalto dos Estados Unidos chama-se NADA, né? Não é. É de concessionária. É de concessionário. O NIADA, que é o NIADA, né? O outro é só o NADA, né? Tá portuguesando aqui a palavra. É que de concessionárias. Eles tomaram conhecimento e eles vêm conhecer que o nosso evento, porque o nosso evento está se tornando mais forte do que o deles. Eu não vou dizer maior, que eu não conheço o NIADA lá, né? Mas eles vêm participar, inclusive, esse ano, vêm com convidados e vêm para conhecer o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? O mercado de seminovos no Brasil é muito forte e organizado. Inclusive, eu ia falar isso. O nível de organização e o tamanho do mercado de seminovos que tem no Brasil, a gente vê que até o produto nos Estados Unidos ele é um produto que é subutilizado, né? É verdade. Né? Não existe um mercado de seminovo com tanta força. O Brasil, ele não... Você vê aquela... Acho que é chilena, né? Que veio para cá, que é a Kavak. Kavak veio para o mexicana. Kavak veio para o Brasil achando que ia ser a Bambambam e ela não conseguiu evoluir, porque o mercado daqui é grande e complexo. É verdade. Né? Não é mercado para amadores. Não é mercado para amadores. Não é fácil, não. Então, assim, você que tem a intenção de investir em carro só porque você tem dinheiro, cara, repense. Não é só dinheiro que vai fazer você ganhar dinheiro com carro. Nessas isso, praças, os caras vendem carro sem garantia. Aqui tem garantia. A lei protege o consumidor. Lá não tem isso. Então os caras vendem o carro do estado que está, comprou, examinou ali. O crédito não tem como não é voltar mais para reclamar nada. O crédito não tem a facilidade. O nível de responsabilidade que a loja assume junto com o banco, que você é responsável. Aqui é mais organizado. É mais organizado. Né, mais mas, por outro lado, o empresário tem que ser mais empresário do que o de lá. Estude o seu mercado. Eu digo em qualquer ramo, seu ramo é não sei o quê. É bom demais, é muito bom olhar para a grama do vizinho. É ruim mercado de seminovos? Claro que não, que se nós estamos nele é porque nós acreditamos. Mas nós passamos quantos anos estudando e nos preparando para entrar nele? Verdade. Né? Não adianta, se a gente não tivesse experiência, know-how, e hoje, mais do que nunca, não é só saber comprar e vender. Você tem que entender de finanças, você tem que entender de marketing, você tem que entender de CRM, você tem que entender de juros. Tem que conhecer o produto, que hoje a diversidade de produtos é gigantesca. Produtos, né? marcas. A gente tem uma diversidade. É um nível de conhecimento que eu vou dizer, para um empresário só, tocar um negócio desse, hoje é um grande desafio. É verdade. É um grande desafio. Não é fácil. A gente está há 2 anos, né, lá na loja, na Gocar. E agora com 2 anos é que a gente está começando a ter uma maturidade em relação a quais carros que a gente deve ter, quais carros que a gente não deve ter, porque não faz o nosso público, não faz o nosso perfil. Então, assim, em 2 anos de loja, você tem que arriscar em alguns carros e às vezes perder alguma coisa em alguns e ganhar mais em outros, para você estabelecer aquilo ali é o que eu trabalho. Saber perder, às vezes, é ganhar mais. É um grande desafio saber perder. É melhor realizar um prejuízo e bota o dinheiro para dentro, compra coisa boa e vai ganhar seu dinheiro, né? Eu passei agora há pouco aqui os carros mais vendidos, mas
não quer dizer que os mais vendidos sejam os mais demandados, né? Exato. Por exemplo, aqui o Gol foi o mais vendido. Mas, de repente, eu vou dar um exemplo aqui. O Pedro recebeu uma Wrangler lá outro dia, que surpreendeu a gente a quantidade de pessoas procurando Wrangler, porque é um carro que tem pouca oferta. Oferta baixa. Então, oferta baixa. Não quer dizer Um carrasco que o carro com baixa mais oferta. vendido vai ser o mais demandado, né? Eu vou Por dar um unidade. exemplo, dar um exemplo de um carro que não foi citado aí. Sim. E que tantos tem quanto vende na nossa loja, o Argo. O Argo. O Argo. Né? Não é? O Argo é um carro magnífico de venda, mas não tem, mas justamente porque não tem tanta Não oferta tem no tanta mercado. oferta. Não tem tanta oferta e é um carro de lançamento mais recente. Então você não vai encontrar um Argo 2015. Pronto. Né? E às 2014. vezes, assim, até Qual o ano de lançamento do Argo? Eu acho que é 17, 18, né? 17, 18, né? Então pronto, você só vai encontrar de 17, 18 para cá. E considerando que 2020, 21, 22 quase não se produziu Não os tinha carros, frota, porque- baixíssima, né? Por baixíssima, conta da pandemia. Eu ia falar só assim, e às vezes você vai para o Compass, que está na lista, né, do Sim. top 10 mais vendidos, mas a concorrência acaba sendo maior também. Acaba que cada loja geralmente tem um Compass para vender, então você tem que estar ali acompanhando o preço de mercado. Essa semana a gente conseguiu vender bem Compass lá na loja, mas um pouco abaixo do preço de mercado para ter atrativo e não demorar muito com o carro. A gente fez uma análise do que nós vendemos no semestre. Muito legal essa análise. E o que rentabilizamos, mais o tempo de pátio daquele carro, em média, no nosso mercado. E aí você tira alguns aprendizados. O primeiro aprendizado é Compass e Renegade a gente não consegue vender a valor de mercado. Tem que Eu vender vou abaixo. vender, se eu vender abaixo, eu vou vender. Senão eu vou ficar Com o carro muito tempo. encruando muito tempo. E muitas vezes a gente insiste e só vai baixar depois de X dias de estoque e já perdeu. Entendeu? E carros que a gente às vezes nem valoriza tanto, mas que traz um giro extraordinário. Extraordinário. Você acha às vezes, é Hilux, é Onix, é HB20, é Estrada, são os carros que mais giram. Não, o carro que mais girou no nosso estoque foi o Fiat Pulse. O Pulse, né? Em média, ele ficou 9,6 dias no nosso estoque. O Pedro comprou alguns agora recentemente, 5, né? E com a Cinco. margem bem pequena, mas girou rápido também. A margem tá vendo? apertadíssima. A própria Fiat faz com que a gente aperte a margem, porque ela dá um desconto dá um lá de desconto. produtor, aquelas coisas todas lá. Mas Gira rápido. teve até uns que a gente conseguiu foi escar o preço porque estava saindo tão rápido que a gente, não, vamos segurar. Tem que segurar o preço Pois porque é. está saindo rápido. Aí são aprendizados que a gente faz analisando o número. E o Inclusive- número fala, viu? O número Inclusive, grita com a essa gente. ideia de ter o Compass lá na loja, né, que a gente não abortou completamente, foi justamente conversando com o Igor uma vez. Ele falando, Pedro, eu não tenho medo, eu tenho pelo menos um diesel e um flex. Você me falou isso. E vende. E vende. Eu falei, Tanto realmente se eu deixar pelo menos bem um precificado. e às vezes, mesmo que não venda, o cliente vai para ver o Compass e fecha em outro carro. E fecha em outro. Então é um atrativo. E foi uma ideia que eu peguei de você, não. Que tem, bom. Tem que ter isso Tá daí. valendo a pena? Tá valendo a pena. Que bom, que bom. Legal. A gente vai ter que arriscar sempre, experimentar. Eu acho que não tem uma receita de bolo. A receita é ter coragem, com prudência. Projetos de expansão, tem? A gente quer ser grande, né? Agora a gente tem dúvidas. A gente quer Às ser... vezes grande não precisa ser em quantidade de Pronto. lojas. Pode ser. Agora Certo. tem uma dúvida muito grande na nossa cabeça depois da chegada de Fortaleza. Se a gente quer ser grande num canto, ou nos cantos que estamos, maiores nos cantos que estamos, ou se a gente precisa pulverizar e ter mais lojas. Isso é uma dúvida grande no nosso negócio. Porque o fato é, dá trabalho. Ter loja trabalho, é verdade, longe, tá distante. E principalmente vocês que viajam bastante. Né? Você tem que... Agora não tem mais Juazeiro, mas Exato. algumas vezes que eu estive em Juazeiro, eu encontrei lá. Encontramos em Juazeiro, algumas vezes né? lá, exatamente. Né? Exatamente. Então, realmente, a gente quer crescer, trabalha muito focado, retirada fixa, sem sangrar a empresa mesmo, para poder fortalecer o caixa da empresa, para a gente pensar em novos investimentos e o céu é o limite, porque a gente é empreendedor. Tem um e sonha. empresário aqui que ele estava já colocando o filho, né, como sucessor na empresa, mas aí eu presenciei ele falar isso aqui, que foi um aprendizado que serviu muito para mim também, eu copiei muito, igual como o Pedro aqui teve já um aprendizado com você. Aí ele chegou para o filho dele, é um concessionário aqui, Chevrolet, disse, meu filho, você não precisa estar bem financeiramente, mas a empresa tem que estar bem, sempre, né? Porque a empresa estando bem, você sempre é consequência, né? Você está bem. Você não precisa estar bem não, mas a empresa tem que estar bem. Isso é um fato. Isso é fato. A empresa tem que estar blindada. Não pode...
Tem alguns que infelizmente misturam, né? O pessoal Esse é o caminho do insucesso. Eu já vi várias vezes. Não esse, sabe nem esse o que está fio- misturando. Não sabe que quando mistura, mas sabe o... sabe que está misturando às vezes, é verdade. Infelizmente, a gente já assistiu esse filme, você que é mais experiente do que eu, você deve ter visto isso várias vezes, né? A gente vê muitas vezes que quando o dono quer ser mais rico do que a empresa, a coisa não... Pode até funcionar para alguns, mas a grande maioria do que deu errado, o primeiro passo é isso, é o cara misturar o capital próprio com o capital da empresa e não respeitar os limites. Tem mês que não dá para fazer, não vai fazer, cara. O mês foi ruim, empresário, você tem que fazer seu salário todo mês. Foi uma escolha nossa e acabou, vamos trabalhar, né? Legal. Eu tenho certeza que a Renove vai crescer muito aí, porque a gente vê como ela é bem estruturada, né? Quando vocês vão para o feirão, quando vocês vão fazer uma ação, a gente vê que tem uma organização, que tem um planejamento, né? As mídias de vocês são muito bem feitas, eu acompanho algumas, né? Não Obrigado. acompanho todas, mas aprendendo todo dia, seguindo gente nova. Estou seguindo uma concessionária nos Estados Unidos que está... Qual que é para a gente poder aprender também? Eu digo já o nome, eu passo já para vocês, ela bota lá no... Carmax, não? Não, cara, é uma Chevrolet. Carmax é só de seminovos. É uma Chevrolet, cara, que tem uns vídeos tão engraçados. São 3 vendedoras lá que ficam... Mas é muito legal, bom, legal. muito legal. Muito interativo com o cliente. E estudar. Estudar. Hoje, acho que a pandemia ela trouxe um grande ganho, porque ela abriu as portas da educação corporativa. Sim. Tá aí de graça, meu amigo. Pesquise, pegue um podcast, entre no YouTube. Tem coisa, muito conteúdo para você aprender sobre finanças, sobre gestão, sobre venda, sobre tudo isso. Mas o grande sucesso, que graças a Deus a gente vem tendo, é parte também de uma cultura muito forte de valorização do nosso time. A gente não pode estar aqui sem falar do nosso time. Nós temos um time extremamente comprometido, extremamente inconformado com o resultado ruim, um time que acredita até o último minuto. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no último feirão que teve dentro do shopping, um antes daquele que nós participamos lá no Atacadão. No sábado, 3 horas da tarde, a Renove tinha vendido um carro com 2 lojas. No domingo, 7 horas da noite, nós estávamos fechando o 15º carro. Olha aí. Porque a gente chamou, o time acreditou, a gente saiu inconformado, ligando para cliente, tentando trazer cliente, não esperando só o fluxo do shopping. E a gente converteu talvez uma das piores lojas de performance daquele feirão para a melhor loja de performance daquele feirão. Então, o nosso time ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e carinho. E, assim, uma loja de carros, eu costumo dizer aqui para as nossas equipes também, que a loja de carro, o maior patrimônio dela não são os carros, não. São as pessoas. Qualquer empresa, né? Começa pelas pessoas. Assim, você não faz uma empresa de sucesso e forte. Você faz um time de sucesso forte que vai construir uma empresa de sucesso forte. Sozinho a gente não consegue. Com gente ruim puxando para trás, não vamos conseguir. Então, nós estamos realmente... É o grande... Quando você olha para os pilares da gestão, a gente fala muito em pessoas, processo e tecnologia. É o que a gente tenta equilibrar toda hora lá dentro da Renove. Tem um bom aparato tecnológico, sistemas de gestão, sistema de CRM, sistema para a gente acompanhar, avaliação, tudo bonitinho, tudo redondinho, até porque está longe, tem que estar catalogado, não dá mais para operação em WhatsApp. Com um time legal e com processos bem desenhados. E falo, precisamos evoluir ainda mais em processo. A gente ainda quebra muita cabeça. Por exemplo, o processo de feirão está sendo reestudado dentro da empresa. Porque por mais que a gente venda, é tanta coisa para resolver na segunda, é tanto problema, é tanta coisa para apagar incêndio, que você perde até quarta-feira para começar a andar a semana de novo. Então nós temos que ir reaprendendo com isso para tentar melhorar e tornar a coisinha mais redonda. Você falou uma coisa que é importante, assim, feirão, né? A loja que já tem uma carteira de clientes boa, ela tem que trabalhar essa carteira. Eu não vejo tanta necessidade de uma loja ir para o feirão. Pode ir, pode, para buscar talvez aquele cliente que não tinha. Mas o feirão é muito mais assim, de resultado positivo para aquela loja que está começando ou está numa localização não muito favorável, que ele precisa salvar o mês dele com aquele resultado. É lógico que quem já está bem posicionado no mercado pode ir buscar novos clientes no feirão, né? Talvez aquele cliente não for chegar na loja dele. Mas se você já tem uma estrutura boa, né? Eu vou contar um exemplo aqui do ADEFAB, da Paris-Dakar. O ADEFAB era o maior participante de feirões que tinha. Agora, ele usou uma estratégia muito boa. Ele
construiu uma carteira de clientes, buscou esses clientes nos feirões e depois não houve mais necessidade, porque esses clientes se tornaram cativos dele. Legal. Ele gerou relacionamento com esses clientes. E é mais Então, barato, é menos risco, é menos cansativo. E quando ele chega num nível de quantidade de estoque muito elevado, o que é que acontece? Ele não tem como levar uma parte do estoque e outra deixar na loja. Ele vai dividir a equipe dele. Dividir time é insucesso no feirão. É complicado também. Tem esses lados. Nós estamos chegando perto do fim aqui do nosso podcast. A Adélia já sinalizou ali o tempo. Mas antes da última pergunta, eu queria te fazer só mais uma pergunta, Igor. Você é o responsável pelas compras das lojas, né? Como você já trabalhou em diversas cidades, você tem relacionamento e canais de reposição de estoques, eu imagino que pelo interior e por outros estados também, né? Compramos Qual no é a Nordeste dificuldade todo. que você tem? Onde é que você tem mais facilidade? Porque hoje a maior dificuldade de revenda de automóveis é realmente a reposição do estoque, né? Vender até não é tão complicado, mas repor estoque é o grande desafio. Eu vou falar um negócio que eu, ao mesmo tempo, fico feliz demais com isso. A gente não tem nenhum parceiro que nós compramos carros que represente 10% da nossa venda. É muito pulverizado em relação a esse network construído. Então, essa semana, eu vou dar um exemplo dessa semana. Semana passada, na verdade, nós compramos carros no Maranhão, em Maceió, em Itabaiana, em João Pessoa, em Natal, em Fortaleza, em Tianguá. Então, assim, é muito pulverizado, que nos deixa um pouquinho mais tranquilo, porque a gente não tem dependência de X, Y, Z. Quando você tem uma concentração muito grande na mão de alguém, é um risco muito grande. Né? É um risco muito grande. Existe a dificuldade de reposição de estoque sempre, até pelo nível de qualidade que a gente gosta de trabalhar, mas graças a Deus a gente vem conseguindo comprar e manter nossos níveis de estoque. E eu vou usar as palavras do Lucas, da VIP, no podcast que ele fez aqui. Sim. Certo? Que ele diz assim, a palavra é relacionamento. Né? Seja correto, seja íntegro, seja reto e se relacione bem. Porque as portas vão se abrir para você, não tem segredo. Né? Vamos para a última pergunta. A garagem dos sonhos de vocês. Vou começar aqui pelo Igor. Não vale a resposta inicial que você me deu aqui. Perdão, Caio. Eu gostei da resposta inicial do Caio. Eu achei honesto, né? Honesta. Mas tem que ter uma paixãozinha por um determinado carro ali, nem que você venda depois. O Caio disse aqui, gente, que no início é aquele carro que dá lucro. Então, chegou na garagem dele, deu lucro, vai embora. Everton, por incrível que pareça, eu nunca... eu quero ter esse carro. Eu gosto de usar um carro mais novo, pode ser ele, e gosto de mudar com frequência. Eu costumo enjoar muito rápido, entendeu? Quem é do ramo às vezes tem essa característica. Mim, qualquer carro na minha garagem eu vou vender ele a qualquer momento. Para mim tá muito bom, viu? Mas diga o carro. Mas tem alguma paixão, algum carro que você gostou mais de usar, alguma coisa assim? Eu gosto de carro em geral. Motor bom. Garagem. Em carro em geral, qualquer um. Não ficou sem a resposta, viu, Everton? Ficou bem vazio. Tá devendo a resposta. Mas é porque realmente qualquer um carro... Uma Porsche, uma Lamborghini. Porque o carro comercial, se ele favoritar um aqui, às vezes atrapalha na venda, né? Eu gosto de todos. Não, eu gosto de... Sendo um carro novo, para mim... Eu estou super satisfeito. Então, cada garagem é um carro novo. O carro novo e que, se Deus quiser, eu vou vender no outro dia. E o meu carro... A esposa fica sem carro constantemente, eu tenho certeza. Lá em casa tinha essa confusão. Eu fui obrigado a deixar um carrinho mais fixo, mas ainda era confusão. Mas tem um negócio legal lá na empresa que a gente não tira carro da empresa para rodar. Os carros são particulares, sabe? A gente, inclusive, hoje loca da nossa locadora, que a gente tem uma locadora de carro por assinatura, e usa esses carros. E o carro dos meus sonhos é uma Rural, placa preta, olha aí. 1965, 1970, seria o carro do meu sonho. E esse eu não vou vender, esse não tem preço. Uma vez eu comprei uma Rural lá em Parnaíba e o cara depois não me entregou, sabe? Também eu não cheguei a pagar não, que eu combinei com ele que ele ia mandar o carro e ia mandar palavrar e não eu fui não passear lá, né? Aí quando chegou lá, eu gostei do carro, vende, tal. Mas era uma Rural que eu ainda não tinha visto com vidro pequeno atrás. Um vidro oval, parecendo aqueles do Fusca mais antigo. As primeirinhas, né? As primeiras,
Aí eu acho que depois ele se arrependeu de foi dizer lançado que em ia vender a 1958, É por aí, eu 1960, não lembro, acho que não foi sei. isso. Mas eu acho que era 50 alguma coisa o carro mesmo, era da década de 50. Pois. Aí ele disse, não, ele vende o carro e tá, acertamos o preço aí, quando eu chegasse aqui eu ia mandar o dinheiro para ele, depois ele desistiu de vender o carro. Oh, meu Deus, só podia ser meu carro, hein? Mas é isso. Legal. Pô, gente, muito obrigado por ter participado aqui. Você falou o carro que foi rural, né? Foi. Tá certo, tá rural. Então, E obrigado. o Caio tá sem o carro. E eu O Caio vai ficar sem o carro. Ele vai... Já vendeu. O bom de mercado. O Caio vai Mas é andar de ruralzinho. moto, vai andar de Vai andar carro, de não, moto, deixa ele de moto. Caio, Igor, deixa aqui só para o pessoal onde é que fica o endereço da loja, o Instagram, as redes sociais. Coloca aí para a Adélia adicionar depois. Inclusive do interior também, né? Inclusive do interior também. A rede social é uma só, que é @ né, o Instagram, Renove Autos, trocando o O pelo 9. Pelo 9, né? Numeral 9, o numeral 9. Renove Autos, trocando o O do nó pelo numeral 9. Certo. Autos. Você vai- REN9VE. VE. Autos. E estamos localizados aí, falei, Caio, onde é que nós estamos hoje? Na Avenida Coronel Miguel Dias, número 555, Guararapes. Guararapes Auto Shop. Loja 2 e 12. Bem na entrada Loja do shopping. 2 bem na Bem nas entradas, Bem né? nas entradas, Bem nas é. entradas. Bem Nós nas estamos lá no meio. E também estamos lá na Prefeito Jacques Nunes, em Tianguá, quase em frente à Policlínica. E estamos na Avenida Ailton, acho que é Ailton Gomes, a antiga Rua do Cruzeiro, lá no Iguatu, de frente ao Complexo do Cocobó lá. Show. Localizado em Iguatu, Tianguá e Fortaleza. Não. Agora, antiga Rua do Cruzeiro, Todo mundo sabe onde é a antiga Rua do Cruzeiro e o Complexo Esportivo do Cocobó. Pronto, nós estamos mesmo em frente lá no Iguatu, com o Iorizão lá tocando na frente, a Ana Kessia, que é a nossa gestora, lá no Tianguá, e aqui ficamos sediados eu, Caio e o Vigílio. Pessoal, então só lembrando, se inscreve no canal, segue aí a página no Instagram também, é Motorizando Podcast, é isso, Adélio? Motorizando Podcast, segue aí a página no Instagram para acompanhar quando tem vídeo novo. A Adélia sempre posta lá antes. E é isso aí. E não esqueçam de curtir, comentar, deixar comentários, sugestões para pautas aqui, para temas, para a gente estar abordando aqui. Então, muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.